Vamos lá então, pessoal, para mais uma revisão aqui de fisiologia, e nesta revisãozinha rápida eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os neurotransmissores. Nós podemos definir neurotransmissores como moléculas sinalizadoras do sistema nervoso, seja o sistema nervoso central como o sistema nervoso autônomo. Essas moléculas sinalizadoras, elas podem sinalizar tanto no próprio sistema nervoso em si, como nos órgãos que são inervados por este sistema nervoso. Nós podemos ter a sinalização central, que é mediada pelo sistema nervoso central, e uma sinalização autônoma, que é mediada pelo sistema nervoso autônomo. Basicamente, de todos os neurotransmissores que estão por aí, a maioria deles são produzidos pelos neurônios. Alguns deles podem ser produzidos por outros tipos de tecidos. No caso do óxido nítrico e a adenosina, eles podem ser produzidos, por exemplo, pelo endotélio vascular. Mas, no geral, estes neurotransmissores são muito mais produzidos pelos neurônios do que necessariamente por outros tecidos. E cada neurotransmissor tem uma função específica. Isso depende muito de qual órgão este neurotransmissor vai atuar e depende muito também de qual receptor que este neurotransmissor vai sinalizar. Se a gente pegar, por exemplo, a acetilcolina que nós temos aí, ela pode ter tanto uma resposta de contração muscular, como uma resposta do sistema nervoso autônomo, mediado pela sinalização do sistema nervoso parasimpático. Então, teoricamente, vai depender muito de cada tipo de tecido que nós estamos avaliando a ação dos neurotransmissores. Então, nós temos variados tipos. Nós citamos aí para vocês alguns neurotransmissores, os mais comuns, que nós temos aí no nosso organismo. Então, nós temos os aminoácidos, que são derivados aí do ácido gama-aminobutírico, o GABA, e o glutamato. Esses dois neurotransmissores têm uma ação muito mais no sistema nervoso central. O GABA é um neurotransmissor predominantemente inibitório e o glutamato é um neurotransmissor predominantemente excitatório do sistema nervoso central. Nós temos também as aminas biogênicas, e aí das aminas biogênicas nós podemos dividir em algumas pequenas famílias. Por exemplo, a acetilcolina, que é um neurotransmissor derivado de uma amina, que tem resposta, como eu falei para vocês, central, participando na contração da musculatura estriada esquelética, e resposta tanto no sistema nervoso simpático, nos neurônios pré-ganglionares, como nos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático. No caso do parasimpático, é tanto pré como pós. E também das aminas biogênicas, nós podemos derivar ainda mais duas funções das monoaminas, que nós temos a serotonina e as catecolaminas, que são divididas em dopamina e noradrenalina. A noradrenalina ela tem também uma função primordial no sistema nervoso autônomo, principalmente no sistema nervoso simpático, que ela é produzida aí pelos neurônios pós-ganglionares para sinalizar nos tecidos. E a dopamina e a serotonina têm respostas mais centrais, que comandam aí uma série de funções, seja elas trabalhando em cima do comportamento, humor, saciedade, enfim, vários comportamentos e funções no sistema nervoso central. No caso de peptídeos, as endorfinas participam ativamente no controle da dor. Eles têm uma resposta pró-inibitória de um estímulo doloroso, então eles são produzidos mediado aí por qualquer estímulo doloroso que seja muito mais intermitente e forte do que outros estímulos. E no caso do óxido nítrico e a adenosina, eles têm algumas funções gerais também, só que estes dois, por mais que eles sejam produzidos por neurônios, ainda assim, como eu falei, eles têm respostas específicas em alguns tipos de tecidos. O mais comum que a gente observa é no endotélio vascular, como uma resposta vasodilatadora e também ações nas plaquetas. Mas de um modo geral, essa é a ação resumida destes neurotransmissores e um pouquinho das suas funções.